Hoje a gente vai falar de TDD. E aí, galera, tudo certo? Eu queria falar aqui um pouco sobre TDD e como eu acho isso legal. E como tem muita gente que acha que é extremamente difícil e que é impossível, ou que você precisa ter muita experiência para fazer, para poder fazer. E assim, para ser bem honesto, as pessoas não necessariamente estão erradas. Porque é sim difícil fazer TDD, só que não é uma coisa necessariamente impossível que você necessariamente deveria esperar 5 anos de experiência para tentar. No meu ponto de vista, é uma coisa que vem com a prática. Da mesma forma que quando a gente está aprendendo a programar, fazer um for, fazer um if é uma coisa difícil, conforme a gente vai praticando, isso se torna mais simples. E o TDD, a ideia do TDD é a mesma. A gente precisa praticar. Claro, a gente precisa ter o básico de conhecimento, principalmente em testes em determinadas linguagens, porque a gente vai estar testando, a gente precisa ter uma certa confiança que o que a gente está escrevendo no nosso teste está, de certa forma, correto. Mas, por outro lado, se a gente nunca começar, a gente nunca vai chegar em algum lugar. Então, assim, eu acho que é uma coisa um pouco mais avançada, eu preciso concordar nisso, só que eu não acho que é uma coisa que deveria ser esperado tanto tempo para começar. Porque eu acho que TDD tem várias vantagens, né? Porque, para quem não sabe, inclusive, TDD é Test Driven Developer. É basicamente você escrever a sua aplicação pensando primeiro no teste e depois pensando no código em si, em como você vai solucionar um problema. E como eu estava dizendo, tem algumas vantagens, né? Porque você está pensando melhor no projeto e você está fazendo um código geralmente de melhor qualidade. Você está fazendo um código que é testável desde o começo. É muito difícil tu escrever um código e depois testar ele, se você não planejou testar ele, se você não pensou em como ele seria testado. Porque a grande maioria dos testes, né, na verdade, pressupõe que você vai ter uma entrada e vai ter uma saída. Mas não necessariamente você precisa escrever um código dessa forma. Então, se você não fizer isso, às vezes pode ser bem difícil de testar. E para quem trabalha na área, já pegou alguns projetos maiores que não tinham testes, e tentou fazer teste, sabe que é muito difícil você pegar uma classe, pegar um pedaço do sistema que está funcionando há muito tempo. É muito difícil você escrever testes para ele, porque ele não foi feito pensando nisso. Ele não é uma coisa facilmente testável. E esse é um problema que você não tem se você está fazendo TDD desde o começo. Desde o começo você está pensando em como você vai testar o seu teste. Mas uma coisa que eu vi bastante, que honestamente eu pensava assim também, tá, eu tô fazendo eu preciso fazer o meu teste primeiro. Mas como eu vou fazer o meu teste se eu não sei resolver o meu problema? Eu preciso, né, ter um conhecimento maior na linguagem, conhecimento maior no problema, no negócio, nas formas de resolver antes de poder escrever meu teste, porque senão eu estou investigando, como que eu vou saber que funcionou? E assim, até que faz um pouco de sentido, mas assim, na verdade tem um detalhe, é que é impossível saber tudo. Todo dia surge uma biblioteca nova, todo dia tem uma tecnologia que está em alta, todo dia você vai ter um tipo de problema, né, diferente para resolver. Então é literalmente impossível saber tudo. E se você souber resolver todos os problemas sem nenhuma dificuldade, esse é um trabalho muito chato, né, para começar. Então, assim, o meu argumento total, e todo esse vídeo é pautado nisso, é que o TDD vai te ajudar justamente a resolver esse tipo de problema que você não sabe resolver. Porque quando você está programando, usando o TDD, a ideia é você seguir basicamente três regras simples. Você vai escrever um teste, esse teste, né, ele precisa estar falhando. Então, a primeira ponto é você precisa ter um teste falhando. Então, você vai escrever o seu código para fazer esse teste passar e nada mais do que isso. Quando o seu teste passar, você para de escrever. E aí você vai refatorar e pensar como você pode melhorar o seu código. Então, o ponto todo é que você vai criar o seu código baseado em pequenas interações. Então, você vai escrever um pequeno teste. Eu preciso do meu código quando entre 2 e 2 ele retorne 4. Ele vai somar os dois valores. Então, você vai fazer isso, vai fazer o seu código passar. Ah, beleza, mas agora eu preciso que meu código com 2 e 3 retorne 5. Então você vai fazer o seu código passar. Até acabar todos os seus casos de uso, né? Então você vai incrementando ele. E por conta disso, você só precisa pensar num problema por vez.
e, pelo menos pessoalmente, me ajuda bastante a resolver problemas mais complexos, porque eu só estou pensando no pedaço exato que eu preciso para fazer o meu teste passar. Claro, e, de novo, né? Claro que existem exceções, claro que existem cenários que são muito complexos de testar. Mas, na grande maioria das vezes, eu consegui usar TDD de uma forma que, de fato, me fez ficar mais produtivo. Mas beleza, vamos fazer aqui um exemplo simples. Então, beleza, eu já tenho aqui um projeto configurado. É um projeto TypeScript simples, eu já configurei o Jest para lidar com os testes já com TypeScript, né? O TS Jest. E o próprio TypeScript, além disso, eu configurei um Pretter e um acidente bem básico. Não vou estar mostrando como eu configurei por questão de tempo, mas se vocês quiserem, podem deixar nos comentários que eu mostro como eu posso configurar um projeto assim do zero. E, além disso, eu também criei um README, onde eu tenho algumas regras do que eu quero estar fazendo aqui. Qual o projeto que a gente vai estar mexendo. Basicamente é um problema simples, eu tenho estacionamento, eu tenho 3 regras simples. Estacionamento eu acho interessante porque a gente vai mexer com data, o que eu costuma bugar bastante a mente das pessoas, eu acho bacana sempre usar um exemplo com data. Então, basicamente, cada hora que o carro ficar estacionado vai custar R$1. E sempre a gente vai utilizar horas completas. Então, se ele ficar 1 hora e 15 minutos, vai ser considerado 2 horas. Você sempre vai arredondar para cima. Caso o carro fique por mais de 5 horas, a gente vai cobrar o preço fixo de R$10, independente de quanto tempo passa o carro estacionado lá. Se ele ficar 5 horas, vai ser R$10. Se ele ficar 24 horas, vai ser R$10. Beleza, basicamente é isso. E por onde a gente começa? Como a gente está mexendo com o TDD, a gente vai começar com um teste. Eu tenho aqui um teste dummy, né, só para testar se o Jest está funcionando. Mas eu vou apagar ele, então o que eu posso fazer? Eu quero saber se um carro que ficou 2 horas, o valor tem que ser R$2. Então vamos fazer isso. If a car is parked for 2 hours, should return to real. The price should be to real. Beleza. Então, se o meu carro estiver estacionado por 2 horas, o preço tem que ser R$2. Beleza. Vou aparecer aqui. O teste está passando, né? Atenção aqui do Node está fazendo isso, mas a gente também pode rodar com o comando, né? Inclusive aqui eu já estava rodando. Então, npm run test. Já vai rodar aqui para mim os testes no modo watch. Beleza. Tá. Então, o que eu quero fazer? Eu quero chamar a minha função. Então, get price, pode ser. E o que eu vou passar para ela? Eu vou passar 2 datas. Então, a minha data de entrada. Então, vou criar aqui, const enter date. Begin date, talvez. Init date. Vai ser um new date. Que hora que ele vai entrar? Ele vai entrar, tanto faz o dia. Então, 2020, 10, 10. E ele vai entrar ao meio-dia. E ele, enter date, acho que pode ser o nome melhor. Park date. Park date. E o exit date vai ser às 14 horas, 2 horas depois. Então, get price, park date e exit date. Aqui a gente já tem um detalhe que ele está me dando um erro. Esse aqui é o primeiro ponto. A gente tem que escrever o nosso teste até falhar e não compilar, não funcionar. É falhar, né? Aqui ele está me dando problema de compilação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro do meu index e eu vou criar essa minha função. Então, const, qual foi o nome que eu dei? GetPrice. Então, const GetPrice. Vai vir aqui, vai receber 2 datas, né? Então, date, enter date, do tipo date, e exit date, também do tipo date. E ele vai me retornar
um número. 0 por enquanto. Beleza, e eu vou exportar esse cara. Tá, ele tá me dando aqui alguns problemas, falando que eu não usei a variável, mas tudo bem, daqui a pouco a gente já usa. E agora, dentro do meu arquivo de teste, eu preciso, né, importar o meu arquivo. Beleza. Get price, beleza, agora ele já está sendo definido. Então, beleza, nosso teste voltou a passar, a gente pode continuar escrevendo ele. Repara que eu não implementei nenhuma lógica aqui, porque eu só estou pensando em escrever alguma coisa que vai fazer o meu teste continuar passando. Então agora é const result. E eu espero expect. Expect result to be 2. Beleza, ele já está falhando, né? Minha própria extensão já está falando que esse cara não funcionou, ele me devolveu 0. Ele deveria ter devolvido 2. E se eu mostrar aqui dentro no meu terminal também, né? O mesmo erro. Então tá. Então o que eu posso fazer? Eu vou escrever o mínimo de código possível para fazer o meu teste passar. Que é, basicamente, vir aqui e trocar para 2. Pô, que legal. Meu teste passou. Então agora, se meu carro ficar parado por 2 horas, ele vai me devolver R$2. Pô, show, né? Então, se meu teste está passando, esse cara aqui já é um bom momento para eu poder commitar meu arquivo. Então, fit. Colocar ensure turns to point parked for 2 hours. Beleza. Comitado meu arquivo, tudo certo, código pronto, vamos para o próximo. Não, né? A gente conseguiu, de fato, fazer o nosso teste passar, mas o nosso código claramente não está pronto. Então eu vou vir aqui e colocar um monte de lógica nele? Não. Eu vou fazer outro teste, e esse meu outro teste vai naturalmente pedir para eu ter uma lógica. Então, se o meu carro ficar parado por 3 horas, eu quero que seja R$3. Então agora, se ele ficar das 2 às 3, eu espero que seja 3. De meio-dia às 3, né? Espero que seja às 3. Ó, o primeiro teste está passando, mas o segundo não. Então eu posso vir aqui e fazer 3. Até posso, mas daí eu vou passar o segundo teste e não o primeiro. Então agora os meus testes começaram a pedir alguma certa lógica. Esse é um ponto relevante, tá? Porque a gente está programando e a gente pode ficar roubando nos testes, mas em determinado ponto, conforme a gente vai adicionando mais testes, o nosso próprio código ele naturalmente vai pedir a lógica que falta. E agora vai ser o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que, de fato, ver quanto tempo ele ficou parado. Tá, então beleza. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou comparar aqui a diferença em milissegundos da minha data de entrada e da minha data de saída. Então, const diff em ms exitDate.getTime, porque o getTime me dá a quantidade de milissegundos, enterdate.getTime. Então agora eu tenho a diferença dos meus de entrada e saída em milissegundos, e eu quero agora pegar a minha diferença em horas. Então, para pegar a diferença em horas, eu vou pegar diff em milissegundos, vou transformar para segundos, multiplicando por 100, vou transformar para minutos, multiplicando por 60, e agora eu vou transformar para horas, multiplicando por 60. Então, diff em hour. Beleza, com esse cara retornando, eu vou simplesmente retornar o meu diff em hours, e agora ele deve ser a diferença, o meu preço, né? Como o meu valor é R$1, se a minha diferença em horas for 2, então vai ser R$2, se for em 3 vai ser R$3, e assim por diante. Vamos ver se esse cara tá passando. Não tá passando, vamos ver o que ele tá devolvendo. Ele me devolveu um valor nada a ver. Eu fiz essa conta errada? Tá, na verdade eu fiz, né? Na verdade eu não tenho que multiplicar por esse cara todo, eu preciso dividir. Porque eu não estou convertendo horas para milissegundos, eu estou fazendo o caminho ao contrário. Então agora, se a minha diferença em milissegundos, eu vou dividir por 1000 para pegar os minutos, dividir por
por 60 para pegar. Vou dividir por 1000 para pegar os segundos, dividir por 60 para pegar os minutos, e 60 de novo para pegar as horas. E agora, todos os meus testes estão passando, né? Então, se meu carro ficar parado por 2 horas e ficar parado por 3 horas, ele já está devolvendo. Então, eu posso simplesmente commitar. Então, fit, ensure, correct price is returning on park. 3 hours. Beleza. Então, com esse código aqui, eu acho que meus primeiros casos de uso já está feito, né? Vamos ver aqui o nosso read. Então, cada hora custa R$1. Agora a gente precisa fazer esse segundo carro. Caso o nosso carro fique 1h15, ou seja, um tempo quebrado, tem que ser cobrado por 2 horas. Vamos fazer isso, então. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse teste, né? Esse meu car is parked for 2.5 hours. 2,50, pode ser 2,10, tanto faz. The price should be R$3. Então, se ele ficar parado da meio-dia até a 1h10, aliás, até as 2h10, o preço tem que ser 3. Se eu rodar, ele não está passando, né? Ele deve estar me dando o preço de 2 e uns quebrados. E agora eu preciso resolver isso. Então, a gente vai no nosso código. Como que a gente pode resolver isso? Eu vou dar um floor aqui. Eu vou simplesmente pegar esse cara aqui e fazer um math. Floor não, aliás, né? Ceiling. Eu quero arredondar para cima. Sim. Beleza. Então agora eu vou sempre arredondar para cima o meu valor. De novo, o nosso teste já está passando, então a gente pode simplesmente vir aqui e commitar. Eu estou lembrando aqui sempre de commitar porque eu acho relevante como a gente está fazendo passos pequenos, eu acho relevante a gente lembrar de sempre ficar commitando, porque caso algum teste lá para frente quebre alguma coisa anterior, a gente pode ir voltando. E ter todos os testes passando, eu acho um bom sinal de que está numa boa hora de a gente commitar. Em geral, a gente não quer commitar nada com o teste falhando, né? Então, fit seal hours to ensure value is always rounded up. Eu não sei se isso daqui tá is always talvez. Beleza. Vou pensar muito no inglês. Então tá. Então aqui no nosso caso de uso, o segundo caso tá certo. E agora, caso o nosso carro fique por mais de 5 horas, será cobrado o preço fixo de R$10. Então falta esse teste pra gente. Então, if a car is parked for more than 10 hours, the price should be R$10. Então eu vou colocar aqui. Ele vai ficar da meio-dia até as 5 horas. 5h01, pode ser. E aqui o preço ele precisa ser R$10. Obviamente o meu teste ele está falhando, né? Ele me devolveu 6. E agora eu posso corrigir esse cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um if aqui dentro, eu acho que pode ser. Então if diff in hours for maior que 5, eu vou retornar return 10. Beleza, meu teste está passando. Se o meu teste está passando, eu posso simplesmente vir aqui e commitar. Então, fit ensure always returns 10 when parkage time is more than 5 hours. E um detalhe aqui que eu posso ir expandindo, né? Se o meu tempo for exatamente 5 horas, na minha regra diz que ele tem que devolver 10. Se for mais de... aqui não é 10, né? Aqui é 5. Se for mais de 5 horas. Mas, se for exatamente 5 horas, eu quero que devolva 5.
Então, eu vou testar esse caso aqui, nessa condição. Então, se o carro estiver estacionado for exact 5 hours, the price should be 5 real. Então, se ele estacionou por exatamente 5 horas, eu vou cobrar 5 reais. Se ele parou por 5 e 1, daí eu já vou cobrar por 10 reais. Beleza, já está passando o meu teste, eu não preciso verificar mais nada. Então, eu vou só comitar. Então, fit ensure returns 5 when parked for exactly 5 hours. Beleza, eu acho que a gente já tem uma gama de testes bacana. E agora vem uma parte legal do TDD. Porque como eu já tenho o meu teste cobrindo cada linha de código, basicamente, né? Toda linha que eu coloquei aqui, eu só adicionei porque um teste pediu, eu tenho liberdade de vir aqui e refatorar esse meu código da forma que eu quiser, basicamente. Então eu posso, sei lá, por exemplo, vir aqui e criar uma função, tipo, const convert ms to hours, que vai receber um milissegundo, né, do tipo number, e vai me retornar um number também. Eu posso vir aqui e retornar esse cara aqui, a mesma coisa que tem aqui, né? Isso aqui não é diff em ms, vai ser só ms. E aqui no lugar que eu estou usando esse cara, posso simplesmente usar diff em ms. Né? Eu fiz a alteração, eu sei que todos os meus testes ainda estão passando, né? Então, não preciso me preocupar. Posso fazer outro tipo de alteração, posso mudar a lógica, posso alterar a ordem das coisas. E caso, por exemplo, sem querer eu vim aqui e quebre um cara para 9, o meu teste aqui ele já começou a falhar, então eu tenho essa segurança de poder fazer isso. De poder refatorar as coisas sem me preocupar com o teste falhando. Eu sei que isso é um exemplo mais simplesinho, um exemplo bobo, mas o meu ponto aqui, eu espero que tenha dado para entender como que a gente consegue separar as coisas em problemas pequenos. Quando eu comecei a fazer o meu teste, eu não estava me preocupando que em algum momento eu ia ter que considerar com horas quebradas, ou que horas a partir de 5 iam ser taxadas com um valor diferente. Eu estava me preocupando com esse cara. E eu só escrevi testes para isso, e eu só escrevi código que resolve isso. Então, eu acho isso muito valioso. Eu acho uma dica muito importante para justamente você conseguir testar as coisas de forma menor. E, de novo, eu sei que não dá para fazer uma coisa do dia para noite, mas é uma coisa que dá para ser treinada. E eu acho que é importante esse tipo de conteúdo para mostrar que não é necessariamente uma coisa um bicho de 7 cabeças, né? Não é uma coisa que vai ter uma dificuldade muito grande. Óbvio que no começo vai ser mais difícil fazer os testes, mas é esforço, né? É tudo treino. E eu acho que é uma habilidade, né? É um recurso que a gente tem no nosso profissional que quando a gente usado na situação certa vai dar bastante produtividade. Então é isso. Eu queria gravar esse vídeo aqui justamente para mostrar o meu ponto de vista sobre TDD e eu particularmente acho isso bem bacana e bem relevante. Eu acho que as pessoas deveriam pelo menos experimentar mais. Eu sei que não é toda situação que vai caber fazer isso, ou nem todo projeto que vai te deixar fazer isso. Obviamente, se um projeto ele já foi feito pensando em testes, vai ser mais fácil, mas projetos legados talvez não sejam tão simples. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma ferramenta bacana no arsenal de qualquer desenvolvedor que, em determinados casos, vai de fato ajudar a ter uma produtividade melhor. Então, beleza. Se você gostou do vídeo, por favor, lembre de deixar um joinha. E se você quer mais conteúdo, você pode se inscrever no canal e deixar um comentário que eu leio todos. Então é isso, galera. Até a próxima.